Shalom Lekulam, muita paz a todos. Você já parou para pensar sobre a caminhada e a jornada que você percorreu na sua vida até hoje? Você já parou para pensar quantas promessas foram feitas, quantos planos, quantos sonhos? E muitas vezes, quando termina o ano, você reflete e faz planos e faz promessas a si e até a Deus e aos outros. E depois, quando você para pensar e volta a olhar atrás, você percebe que muitas promessas não foram cumpridas, muitos planos foram frustrados e a maioria de seus sonhos ainda estão engavetados. Então é sobre estes e outros assuntos que nós vamos falar aqui hoje na nossa porção semanal. Lembrando que nós temos duas porções estudadas juntas, que é Matot e Mas-Ei. Nós chamamos isso em hebraico de Merubahot. Então nós vamos refletir sobre duas porções juntas com vocês aqui, neste sábado. Eu me chamo Moré Robson Batista, vamos falar de caminhadas, votos, promessas, e eu espero você aqui toda semana. Bem-vindo ao nosso canal, dá o seu like, inscreva-se e vamos às nossas porções semanais. Eu pergunto a você, já no início desse estudo, quantas promessas você acha que não cumpriu, feitas a Deus em oração, em jejum, em consagração? E quantas promessas, votos e juramentos não cumpridos que fizemos com o nosso semelhante, com o nosso próximo e até com pessoas da nossa família, próximos de nós? Então nessa semana nós vamos aprender um pouco aqui na Parashá, na porção Matot e na porção na Parashá Mas-Ei. Elas caem juntas, nós temos aqui a porção 42 e 43 da Torá, e é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Geralmente a vida nos prega peças. Nem tudo faz sentido e algumas coisas fazem algum sentido, mas mesmo assim nós continuamos a nossa caminhada em busca do conhecimento, em busca de paz, de prosperidade e tentando melhorar a si mesmo e fazer a coisa certa. Eu costumo dizer que os fracos não têm força para tomar a atitude certa. Quanto mais fracos, mais tortuoso é o caminho do homem. Quanto mais fraco, mais tortuoso se torna o caminho do homem, porque ele tem que ter firmeza para tomar decisões certas. Só os corajosos e os fortes optam em fazer o bem. Para fazer o bem, para seguir o caminho reto, o caminho de Deus, o caminho da justiça, tem que ser forte. Forte no espírito, na alma, e tem que ter uma fé muito firme. Tá bem? Já quero ler com vocês um texto que está escrito aqui no livro de Ageu, do profeta Ageu, no capítulo 1, verso 5. Acompanhe comigo. Ageu, capítulo 1, verso 5. Diz assim, acompanhe comigo. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco? Comeis, mas não vos saciais? Vestivos, mas ninguém se aquece? O que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saco furado? Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei como sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Aqui nesse texto do livro de Ageu, nós estamos mais uma vez refletindo sobre o princípio das coisas. A prioridade que se deve dar a coisas que são realmente importantes e a prioridade secundária que se deve dar às coisas que também vêm em segunda instância com grande importância. A primeira delas é a própria saúde psíquica, espiritual e física. E a segunda questão que deve receber prioridade máxima também é a nossa relação com o próximo e o nosso cumprimento e a nossa responsabilidade social quando vivemos em comunidade e quando vivemos com outras pessoas que dependem, de certa forma, das nossas decisões e da nossa honestidade.
Nós vamos comentar com vocês rapidinho o que diz a Parashá Matot. A Parashá Matot vai falar sobre os nedarim, sobre os votos. A porção trata principalmente sobre votos, sobre promessas, juramentos em momentos que muitas vezes estamos passando dificuldade. Então é muito comum estar passando uma dificuldade, um momento difícil, você fazer um juramento ou um voto e dizer: ó Deus, se o Senhor me ajudar, em nome de Jesus, sair dessa dificuldade, se o Senhor me der isso, ou se o Senhor fizer tal coisa, eu vou te servir, eu vou dar X de oferta, ou eu vou fazer doação aos pobres, eu vou doar cestas básicas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É muito comum, principalmente em momentos de dificuldade, de doença, em que temos algum parente, Hilul Hashem, que até não permita, quando estamos enfrentando qualquer dificuldade, fazermos votos e promessas e pedir ajuda aos céus para que aquilo seja resolvido. Mas, a maioria das vezes, assim que passa a dificuldade, passa a doença, passa a fome, passa a privação, nos esquecemos, às vezes, das promessas feitas. Isso é muito comum, é da natureza humana. Então, a Parashá Matot vai falar sobre a importância de levar em consideração os votos e cumpri-los. Nós vamos lembrar um texto já, que Jesus fez uma recomendação sobre votos, promessas e juramentos. Logo depois nós temos a Parashá Mas'ei, que finaliza o livro de Números e que encerra as porções do livro de Números. E a Parashá Mas'ei vai falar sobre algumas caminhadas, alguns trajetos que o povo de Israel fez junto com Moshe Rabbeinu, Moisés, e é listado então 42 percursos que são feitos pelo povo de Israel ali, sobre a liderança de Moisés. Então Moisés enumera os lugares onde o povo passou e fazendo o povo lembrar de todas as coisas boas que o Eterno fez para com eles e de todas as bênçãos que eles receberam até aí e que até aí os ajudou o Eterno, o Deus de Israel. Então essas duas porções nos trazem hoje um casamento reflexivo sobre as nossas promessas, a seriedade que nós temos que levar em relação às promessas que fazemos, porque as nossas promessas, juramentos, votos, orações, têm a ver com o propósito que nós traçamos de vida e com o futuro que nós desejamos para nós. Porque todos nós temos que ter um futuro bem definido e saber para onde nós queremos ir, saber e ter um objetivo bem definido. Porque se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar que chegar vai servir. E logo após a Parashá Matot, nós já temos Mas'ei, que a gente atrelamos então o sentido do propósito de vida, das promessas, juramentos e votos, com a ideia das nossas caminhadas. E a vida de cada um de nós é feita de longas e curtas jornadas, de longas caminhadas e caminhadas mais curtas, muitas vezes. Há locais em que a nossa vida vai fazer sentido, como eu disse, e há outros locais, outras situações, circunstâncias, que não vai fazer sentido algum estarmos ali naquele momento, ou estarmos vivenciando aquela situação. Foi assim com Israel. Houve lugar em que Israel ficou um dia, 2, e houveram lugares em que Israel ficou 3 anos, 1 ano, 6 meses. Mas cada parada, cada trajeto, cada passo, cada viagem a cada cidade dessa tinha um propósito por trás dessa viagem e dessa situação. Então, nesse ponto aqui da nossa fala e da nossa reflexão semanal da Parashá, nós trazemos para vocês alguns arquétipos vividos pelo povo de Israel durante toda a sua existência. Os judeus têm segredos ocultos de sucesso. Às vezes as pessoas perguntam: por que o judeu é tão próspero? Por que o judeu enriquece rápido? Por que Deus abençoou tanto o povo de Israel e os homens mais inteligentes e a maioria dos homens mais influentes na ciência e nos bancos, na parte financeira e até na parte artística, onde o judeu chega, ele se destaca com grande ênfase? Claro, existem segredos para isso. O segredo que está revelado na própria Escritura é que o judeu vive um propósito de vida muito bem definido quando ele entra para fazer qualquer tipo de atividade, seja ela espiritual, profissional, social. Eles determinam um foco, traçam um objetivo e eles procuram ser os melhores naquilo que fazem, traçando assim um objetivo de vida bem definido. O judeu é muito envolvido com a Tzedakah, está aí um dos segredos ocultos da riqueza e da prosperidade judaica no mundo inteiro. A Tzedakah é o trabalho social voltado para doações. Então, se você viaja a Israel, durante a sua viagem você vai observar várias caixas, vários pequenos gasofiláceos espalhados no país inteiro e na cidade, escrito de Tzedakah, oferta, e ali você deixa doações para instituições de caridade, para ajudar projetos sociais e etc, etc. A Tzedakah é um hábito judaico muito forte
e é um mandamento da Torá. Na Torá nós estudamos algumas porções que ensinam sobre deixar o sobejo da colheita para os pobres colherem. Ali já era um princípio de Sedacá. O judeu tem um anelo, uma devoção, um compromisso muito sério desde pequeno com o estudo da Torá. Então ele leva a ideia do estudo da Torá, e não só o estudo religioso, mas o estudo científico também, muito a sério. Então a Torá é uma ciência de vida para todo judeu. Outra questão é que o judeu tem uma causa identitária com seu povo e com a terra de Israel muito forte. O judeu pode estar em qualquer lugar do mundo, ele tem essa responsabilidade de enviar donativos, de ajudar projetos, de nunca se esquecer da terra de Israel. E nós temos um salmo, Salmo 137, que inclusive ele é citado nos casamentos, e que diz: se eu me esquecer de você, Jerusalém, que a minha mão não se mova mais, fique uma mão ressequida. Se eu esquecer de você, que a minha língua se apegue ao meu paladar. Então é um juramento que o judeu faz, aí, inclusive no casamento, de não esquecer a sua terra, não esquecer a sua identidade. O judeu também tem uma ideia de valorização ao culto, ao templo que não está mais de pé. Inclusive nós estamos apenas 2 dias, né, porque o vídeo está sendo gravado posterior ao Parashá, do mês e do dia 9 de Av. Estamos nesse período em que realmente foi destruído os templos. Estamos bem nessa época em que se lembra o luto por conta da destruição dos 2 templos. E o judeu tem uma memória, um compromisso muito grande com a ideia do culto e com a ideia de que Deus vai restituir o sacerdócio deles e restituir a função deles sacerdotal para o mundo. Então, esses propósitos de vidas que são muito bem definidos no coração e na mente de um israelita e de um judeu, seja ele religioso ou não, eles têm essa aproximação à sua identidade, à sua cultura, às suas promessas, ao legado, ao oráculo que foi dado a eles. E tudo isso gera dentro do coração de um israelita uma visão de mundo e um propósito de vida muito maior do que as questões materiais. E de repente está aí um dos maiores segredos da riqueza do judeu. Ele busca realmente primeiro o reino e a sua justiça. E as outras coisas, consequentemente, são acrescentadas. Então está aí o que o próprio Jesus falou para nós: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Está escrito no livro de Mateus. E aproveitando o gancho, vamos ver o que Jesus falou também, revelando um pouco sobre os segredos ocultos da prosperidade do judeu. Está escrito aqui em Mateus capítulo 5, verso 33. Mateus capítulo 5, verso 33. Robson, Moré, por que você está dizendo que isso também faz parte de um dos segredos ocultos da prosperidade e do sucesso de todo israelita? Porque uma das coisas que você não vai realmente presenciar é um judeu, praticante da Torá e temente ao Eterno, fazer um compromisso com você, fincar uma responsabilidade com você e ele falhar, a não ser que seja por motivo de força maior. Ao contrário, ele cumprirá o que te prometeu e ele honrará a sua palavra, porque isso faz parte da cultura e da sua crença, da sua fé. Olha o que diz em Mateus, um conselho sábio do grande rabino Yeshua HaMashiach. Ouvistes também o que foi dito aos antigos? Não jurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Então aqui está dizendo não perjurarás, né, na tradução, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jamais jureis, nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, por seu estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E o que passar disto vem de procedência maligna. Observe a seriedade do compromisso com o que você está jurando, prometendo. Então, pessoal, a ideia do Lashon Hará, que a gente sempre traz aqui, não é só falar mal ou comentar uma mentira acerca de alguém. É também se apropriar, muitas vezes, de uma palavra justa, verdadeira, e colocar essa palavra de maneira que você vai prejudicar o outro. Então, quando eu faço um compromisso, faço um negócio, e eu não tenho condições de cumprir, e nem dou satisfação, e nem vou para reparar o meu dano, e deixo essa palavra no abandono, deixo a pessoa no vácuo, sem explicação, sem nada, muitas vezes eu vou causar um prejuízo moral, emocional, financeiro, e isso requer reparações. E durante a nossa caminhada, muitas vezes, nós andamos a nossa vida, caminhamos, vencemos, e nos esquecemos daquelas pessoas que nos ajudaram, nos esquecemos das promessas que fizemos às pessoas que nos ajudaram, nos esquecemos de cumprir as nossas obrigações com Deus, com o homem, com a nossa própria consciência. Isso vai nos gerando uma doença, vai nos fazendo um mal imperceptível muitas vezes. E lá na frente,
Muitas vezes você está numa situação de perda, de dor, de frustração, de pobreza, e aí você tem que refletir por que você está nessa situação. Qual é o propósito para isso? Muitas vezes nós estamos colhendo fruto das decisões que tomamos no passado. Porque todas as decisões que nós tomamos é o que constrói o nosso futuro. Então a Parashá Matot e a Parashá Mas'ei vem nos ensinar sobre a importância de cumprir os nossos votos e juramentos, e quando fazer qualquer voto ou fizer qualquer juramento, há uma preocupação em saber fazer isso. Como fazer? E aí vem um conselho rabínico muito sábio do Messias e Yeshua. É bom que não jures e não faça juramentos, mas que cumpra os seus juramentos. Mas se fizer propósitos, lembre-se dos propósitos feitos. Ok? Então essa é a reflexão que nós temos essa semana. Pense um pouco, porque muitas vezes você está sofrendo, porque muitas vezes a prosperidade não bateu na sua porta, porque muitas vezes você não está feliz no seu casamento, ou com seus filhos, ou com a sua família. Pense, reveja e reflita sobre suas palavras, suas atitudes. E aí você, de repente, terá algumas respostas. Claro que nem tudo na sua vida tem uma lógica. Tem coisas realmente que não se explica. Tem que se aceitar e bola para frente. Mas a maioria das coisas que nós vivemos é porque nós somos fracos em algum momento e não cumprimos a nossa missão, o nosso propósito de vida aqui embaixo. Cada um de nós tem um propósito. Descubra qual é o seu, seja forte para tomar as decisões certas, porque nas porções dessa semana nós aprendemos isso. Ser forte, tomar a decisão certa, inclusive uma das mais acertadas é acreditar em Deus e aprender a depender da sua divina providência, fazendo a sua parte e crendo que Ele fará dele. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, que Eterno abençoe você e sua família e toda a sua casa.